qual é a diferença entre autonomia espiritual e aquele espaço onde você não pede ajuda, onde você fica sofrendo sozinha e calada, se lascando? Seja muito bem-vinda ao Conexões Místicas de Cura, muito mais do que um canal do YouTube de espiritualidade, um portal que se abre. Cada um dos conteúdos que tem aqui é um ritual em si, para que você possa evoluir como um ser espiritual que está vivendo uma experiência humana, para que você possa dar mais um passo rumo à sua iluminação, à sua ascensão. A autonomia espiritual é um espaço disruptivo, totalmente diferente do que a maioria das religiões, líderes espirituais querem pregar. O que existe muito dentro do meio da espiritualidade são pessoas tentando te convencer que elas são o caminho entre você e Deus, a sua espiritualidade. E isso vai minando a sua autonomia espiritual. Você vai acreditando que você precisa de intermediários. E não só nos espaços mais como igrejas, por exemplo, onde você precisa de um pastor, mas até mesmo dentro de terreiros, onde você tem que fazer o que o Pai de Santo fala, você só pode se conectar com a sua entidade dentro do terreiro, por exemplo. Então, toda religião, e eu não sou contra nenhuma religião, porém, a gente vai até falar mais sobre isso depois aqui no canal. A religião, ela é uma das formas de domínio das pessoas. E falando nisso, para que você continue aqui nessas nossas conversas, deixa o seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, já começa a compartilhar se isso aqui chamou tua atenção e tu conhece alguém que precisa ir se atentar a esses espaços, ou que você fala, caramba, é isso que eu estava falando com essa minha amiga outro dia. Olha só o que a gente estava conversando e a Vivi está falando aqui. As religiões são grandes espaços de dominação. E a autonomia espiritual é o espaço disruptivo que quebra isso, porque se nós somos deuses, nós não precisamos de intermediários entre nós e a nossa espiritualidade. Se nós temos uma egrégora espiritual formada antes da gente encarnar, com seres e entidades, isso não tem que acontecer apenas em espaços onde existe alguém para te conduzir. O processo de desenvolvimento mediúnico, ele pode ser em um lugar, mas ele não tem que ser em um lugar. As entidades, elas não são suas numa questão de posse. Não é que você tem, essa cigana é minha, tá presa aqui no meu pé, não. Mas o contrato é de vocês. Não é com um terreiro, com um pai de santo específico. Porque, às vezes, a gente, quando é do meio espiritualista, a gente, né, tende a olhar para a religião e esquecer que terreiro é religião, que centro de mesa branca, centro kardecista é religião. Tudo é religião. Ah, não, não é religião, é doutrina, mas são espaços onde existe o risco, tanto de você, a partir dos teus próprios processos emocionais, fazer uma projeção das tuas carências nas lideranças de lá e se prender naquele lugar, quanto essas lideranças ultrapassarem o limite da espiritualidade genuína e estar completamente conectadas com o seu próprio ego, e aí começar a ter essa relação de poder com as pessoas. Porque também não existe nada de errado em você ter uma religião, contanto que isso não tire a tua autonomia espiritual. E por um outro lado, existe aquele espaço onde você está no ego de eu me basto. Eu não preciso de ninguém, nem de lugar nenhum, e eu vou resolver todos os meus BOs sozinhas. Não é bem assim. Existe um caminho do meio. Aliás,
Isso é uma coisa que o budismo traz brilhantemente, o caminho do meio. Muitas vertentes, eu já trabalhei, por exemplo, com a Access Consciousness, né, da barra de Access, que apontam pelo caminho fora das polaridades. E a polaridade, certo e errado, bom e mal, direita e esquerda, tudo que prende você demais num determinado formato, numa opinião que você tem que defender, que você tem que atacar, ou se algo for contrário àquilo, você se sente atacado, tudo isso são polaridades que te prendem. Por isso que a religião é uma coisa que prende. E outras coisinhas que a gente vai trazer uma série específica sobre esses três grandes perigos que prendem aqui. Então já fica por aqui. Não corre, não. E aí é muito importante você entender esse caminho do meio. Você pode se desenvolver, você deve se desenvolver, mesmo que você esteja dentro de uma religião, esteja dentro de uma casa, não espere que só naquele momento você se conecte com a sua espiritualidade. A sua mediunidade, ela é um relacionamento que você cria e desenvolve e aprofunda com seus guias e mentores. Então, você pratica autonomia espiritual, mas também entende um ponto muito importante dentro do sagrado feminino. E a gente vai falar mais de sagrado feminino por aqui também, mas rapidamente é uma sagrado feminino. Também é sagrado masculino. Feminino e masculino são duas energias que existem dentro de todos os seres, independente de gênero e orientação sexual. Então, se você tem uma questão, existe a autonomia espiritual, a tal da inteligência emocional, a autonomia emocional, onde você consegue lidar com as suas emoções, e existe um ponto onde você precisa trocar. Não só pedir ajuda já é um passo de tá muito ruim aqui. Mas antes mesmo de pedir ajuda, é a troca, os espaços de troca de saberes. Porque se todos somos um e um somos todos, nós também não nascemos e não viemos para cá para ficarmos isolados e trazendo essa situação de, eu sei tudo, eu vou dar conta, as minhas entidades vão me falar e eu não preciso trocar com ninguém. Aí você também já foi para o outro lado da polaridade, do ego. Então você precisa percorrer esse caminho do meio, desenvolver essa autonomia espiritual, sim. E aqui no canal a gente vai sempre a uma das nossas premissas, a autonomia espiritual. Por um outro lado, a troca. Você trazer a tua sabedoria, a sabedoria dos teus guias, dos teus mentores, de tudo que você está aprendendo com eles, de tudo que você aprendeu na caminhada da tua vida, com a tua história, que é o teu maior aprendizado, com tudo que você superou, e trocar. E aí sim, enquanto ser encarnado, você pode ser pai de santo, mãe de santo, você pode ser dona de uma casa espiritual com milhares de membros, mas ainda assim, enquanto ser encarnado, se você ainda está aqui na terceira dimensão, mesmo seres elevadíssimos que estão encarnados aqui para colaborar com a transição planetária, enquanto encarnados, estão sujeitos às experiências emocionais. E dentro das experiências emocionais, vão precisar de ajuda. E não espere que a ansiedade, a depressão, esse tipo de coisa tome conta de você para que você peça ajuda, porque a saúde mental é um exercício. É como tomar banho, escovar o dente, você precisa ter esse autocuidado com a tua saúde mental, da autonomia e o cuidado de se permitir ser cuidado para o outro, por outros, pelos outros. E nesse ponto de se permitir ser cuidado, que muita gente escorrega, e que o feminino ajuda muito a trabalhar isso, porque o feminino traz essa vulnerabilidade. De você falar assim, não, toda quinta-feira, 7 horas, é o meu momento onde eu vou sentar, eu vou tomar cacau, eu vou parar, que seja online, eu vou assistir uma live da pessoa que eu acompanho no YouTube, eu vou participar da minha roda do meu círculo de mulheres, eu vou me expressar, eu vou dizer como que foi esse período de lá para cá para mim, eu vou ouvir, eu vou trocar. E muitas vezes, eu tô aqui numa caminhada e deu um problema.
Sempre tem algo para você olhar. Tudo que você está passando nesse momento é um reflexo de algo que aconteceu com você no passado, ou nessa vida, ou em outros tempos, espaços, dimensões, realidades paralelas. Tem muito papo profundo para a gente ter por aqui. Mas o fato é, a autonomia espiritual, ela é maravilhosa, necessária, ela precisa andar de mãos dadas com o espaço de troca e com a vulnerabilidade de pedir ajuda. Se você conhece alguém que precisa desenvolver mais um desses dois pontos, ou achar esse espaço, esse ponto do meio, onde você se cuida e se permite ser cuidada, compartilhe esse vídeo. Me conta aqui, comenta comigo o que que você achou sobre isso, que experiências você já vivenciou relacionadas a religiões, relacionadas a lugares onde a tua autonomia ela foi retirada por algum conceito, alguma crença que foi sendo implementada em você. Momentos onde você teve dificuldade de pedir ajuda, momentos onde quando você se permitiu receber, o que você ganhou e já curou com isso. Comenta aqui, me conta. Vamos já abrir esse círculo feminino entre nós. Vamos já deixar aqui o nosso espaço de troca. Não se esquece, se você ainda não fez, de se inscrever no canal, blém, 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 blém no sininho para você ter as notificações de todos os conteúdos que vão surgir por aqui. E vamos juntas fazer muitas conexões místicas de cura.